O tema geral do vídeo de hoje é linguística e o tema específico, ou seja, a playlist de segunda-feira é fonética e fonologia. O texto base, ou o livro texto base que eu estou usando para me ajudar a construir os conceitos e as ideias deste nível linguístico é este aqui. O link dele está na descrição, caso você tenha interesse. Essa foi uma matéria que eu fiz no curso, que eu cursei, na verdade, na Faculdade de Letras. Atualmente estou no 4º período de Letras e essa matéria eu já passei por ela, então resolvi criar a playlist específica sobre esse nível linguístico, né? Fonética e fonologia. Fonética é a descrição dos segmentos consonantais, é a descrição dos sons da fala humana, na verdade, isso é fonética e fonologia, de modo bem geral, né? E busca fazer essa descrição dos segmentos vocálicos e consonantais. No vídeo anterior, eu tratei sobre ditongos. Aliás, o assunto do vídeo de hoje, o assunto específico é a continuação do vídeo anterior sobre ditongos. Resolvi gravar, na verdade, 2 vídeos sobre ditongos para fazer essa distinção, né, do que seja mesmo ditongo e essa distinção do que seja ditongo decrescente e ditongo crescente. Os ditongos, a gente primeiramente tem que entender que eles referem-se aos segmentos vocálicos, ou seja, as vogais, né? E o que é o ditongo? De forma bem resumida, como a gente já viu no vídeo anterior, dá uma olhada nele. Eu vou deixar lá no final, inclusive, para você rever esse vídeo, ou se você não viu, ver ele. Ditongo nada mais é do que o encontro de consoantes dentro de uma mesma sílaba. Então, se ocorre esse encontro de consoantes, não, o encontro de vogais dentro da mesma sílaba. Então, quando ocorre desse encontro vocálico, então dá-se um nome na mesma sílaba, dá-se o nome de ditongo. Quando isso não ocorre dentro da mesma sílaba, dá-se o nome de sequência de vogais. E aí os ditongos, quando acontece, né, quando ocorre o ditongo, então existe ali uma vogal e uma semivogal. E que nesse livro a autora chama a semivogal de glide. Glide, esse é o nome técnico que ela dá para semivogal. Deixa eu ver o que eu queria revisar do vídeo anterior ainda. Ela dá um exemplo, né? O par de palavras pais e país ilustram um ditongo na primeira palavra. Então, a palavra pais é um ditongo, enquanto que país é uma sequência de vogais. Essa distinção que eu trouxe, né? Para entender o que é uma coisa e o que é outra. Pais está na mesma sílaba, enquanto que país são sílabas diferentes, portanto, é só apenas uma sequência de vogais. Durante a articulação de 2 vogais em sequência, como na palavra país, cada vogal ocorre em uma sílaba distinta e cada vogal apresenta qualidade vocálica específica. Neste caso, dizemos que há um hiato. Nesse caso da palavra país, ainda ocorre o hiato, né? Já em ditongos, como na palavra pais, os segmentos vocálicos A e I ocorrem na mesma sílaba e há uma mudança contínua e gradual entre as vogais em questão. Bom, isso foi uma revisão do vídeo anterior, dá uma olhada nele, tá? Mas hoje eu quero tratar sobre ditongos decrescente e crescente. Eu quero tentar fazer uma revisão também, que serve para mim mesmo, evidentemente, e para quem estiver assistindo, aprender um pouco sobre isso. E farei a leitura dessa parte, tá bom? Então, vamos lá. Consideremos agora as transcrições. Mas antes de eu entrar no texto em si, tente lembrar que existe essa distinção. Então, ditongos é quando ocorre o encontro de vogais dentro da mesma sílaba e que essas vogais têm o nome de vogal e semivogal, ou vogal e glide. E ter esse entendimento da ordem das duas ali é que vai determinar se uma é um ditongo crescente ou decrescente. Consideremos agora as transcrições possíveis para uma palavra como juizado, juizado em português. Podemos ter uma pronúncia que apresenta uma sequência de vogais, juizado. Neste caso, a palavra será pronunciada com 4 sílabas. Juizado, juizado. Utilizamos um ponto para marcar o limite das sílabas. Neste caso, né, juizado, não ocorre um ditongo. Outras pronúncias possíveis apresentam 3 sílabas. Então, juizado ou juizado. Observe que em juizado, a primeira sílaba apresenta um ditongo.
porque ocorre na mesma sílaba, juí. Observe que em juizado, a primeira sílaba apresenta um ditongo que inicia com proeminência acentual na área vocálica de U. Juí, juí. E termina sem proeminência acentual na área vocálica de I. Temos, então, uma sequência de vogal glide, então, vogal e semivogal. Por outro lado, ele dá um outro exemplo de pronúncia que eu não consigo fazer aqui. Em juizado, a primeira palavra apresenta um ditongo que inicia sem proeminência acentual na área vocálica de U e termina com proeminência acentual na área vocálica de I. Juizado. Temos, então, uma sequência de glide e vogal. Note que a diferença básica entre as formas juizado e juizado é a proeminência acentual do ditongo. Em juizado, a primeira vogal da sequência tem proeminência acentual, enquanto que juizado, a segunda vogal da sequência tem proeminência acentual. E aqui que é o cerne do vídeo de hoje. Em uma sequência de vogais que corresponde a um ditongo, quando ocorre uma sequência de vogais e que ela corresponde a um ditongo, ou seja, encontro de vogais dentro de uma mesma sílaba, chamaremos de ditongo decrescente, aquele em que a proeminência acentual ocorre na primeira vogal, como em juizado, em que temos uma sequência de vogal glide. Então, essa sequência de vogal e semivogal, em que a proeminência acentual é na vogal, dá-se o nome ou se categoriza como ditongo decrescente. Eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, a palavra lei. A palavra lei, ela é um ditongo, mas ela é ditongo decrescente ou crescente? Lei. Veja que a proeminência acentual ocorre na vogal E. Lei, lei. O I meio que dá uma sumida. Então, a proeminência acentual é na primeira vogal. Logo, é um ditongo decrescente. Então, a palavra lei, por ocorrer a proeminência acentual na primeira vogal, ela é decrescente. Outros exemplos. Moscou. Moscou. A palavra Moscou. Moscou. Lá na última sílaba, kou, ocorre um encontro de vogais. Então, é um ditongo. Moscou. Agora, é crescente ou decrescente? Veja que a proeminência de acentuação, a proeminência acentual é na palavra, é na vogal O. Então, Moscou. Se ocorre na primeira vogal, é um ditongo decrescente. Outro exemplo. Amei. Amei. A segunda sílaba, mei, ocorre um encontro de vogais. Mei, E e I. Isso é um ditongo. Agora é um ditongo crescente ou decrescente? Mei. Na pronúncia você percebe. É um ditongo decrescente por conta de que a acentuação, a proeminência acentual ocorre na vogal E, na primeira vogal. Então, mei é um ditongo decrescente. Papéis. Papéis, mesma coisa. Pés. Veja que ocorre o encontro vocálico, né? E e I. Mas a proeminência acentual é no E, na primeira vogal. Então, mei, papéis, é isso. O E, ele tem maior proeminência acentual, logo é um ditongo decrescente. Outro exemplo, que é só para você pensar sobre, judeu, judeu, ou então saudade, saudade, saudade. Veja que na primeira sílaba, que é onde ocorre o ditongo é decrescente, por conta que a proeminência acentual é na vogal A. O U meio que some, ele reduz, então, saudade. A sóis, por exemplo, mói também, mói, o I some, né? Já o ditongo crescente é o contrário. Em oposição, chamamos de ditongo crescente aqueles que têm proeminência acentual, em que a proeminência acentual ocorre na segunda vogal, como em juizado, em que temos uma sequência de glide vogal. Então, quando ocorre na segunda vogal, é dito ou é classificado como um ditongo crescente. Vamos pensar nos exemplos? Árdua, árdua, árdua. Lá na última sílaba, doa, ali ocorre um ditongo. É um ditongo crescente ou decrescente? Ele é crescente porque, ó, árdua, árdua, é a segunda vogal que tem proeminência acentual. Esse U, ele praticamente some. Não é que ele some, mas ele é menor. Árdua. Então, por ser menor, por a proeminência acentual ser na segunda vogal, é um ditongo crescente. Tênue, tênue, mesma coisa, tênue, nui, nui. A proeminência está na segunda vogal, no E. Logo, a primeira vogal, na verdade, é a semivogal, é a glide, né?
Ódio também é um outro exemplo. Nacionalista, nacionalista, ditongo por conta do i e do o, mas se é crescente ou decrescente? É crescente. É crescente porque a proeminência acentual está no o, o. Então primeiro vem a glide ou a semivogal e depois a vogal. Outros exemplos, como, deixa eu ver como é que se lê essa palavra aqui. Quieto também. E criativo. Deixa eu analisar esse exemplo. Criativo. Ocorre um ditongo nas vogais I e A, né? Criativo. Criar. Mas a acentuação, a proeminência acentual ocorre na vogal A, né? Então, logo ela é crescente. Deu para ter uma ideia, então, do que seja ditongo, a gente já entendeu no vídeo anterior, né? Ditongo é o encontro de vogais dentro da mesma sílaba, mas existe essa distinção entre ditongo crescente e decrescente, em que o decrescente é quando a proeminência acentual está na primeira vogal, e o ditongo crescente é quando a proeminência está na segunda vogal. Beleza? Essa é a ideia geral. E semana que vem continue, então, entrando no próximo tema, ou no próximo assunto, que é sílaba. Segunda-feira que vem, fonética e fonologia. Valeu!